Olá para você! Começa agora o Pense Nisso, com Fundamentos Espíritas. Caros ouvintes, estamos de volta com o nosso Pense Nisso, essa crônica apresentada pela Web Rádio Meimei, emissora ligada ao movimento espírita de Garça. Aqui abordamos temas que vêm esclarecer e orientar nossos ouvintes, bem como aqueles que estão chegando agora na doutrina, sobre o conhecimento da doutrina. O tema de hoje é muito especial. Vamos falar sobre as ideias errôneas ou equivocadas que muitos fazem do Espiritismo, porque na verdade não o conhecem. Pedimos que vocês prestem bem atenção nos 30 itens que vamos apresentar hoje para o seu conhecimento. Não conseguiremos apresentar todos os itens em um só programa. Desse modo, nós apresentaremos em duas partes, respeitando o tempo disponível nessa emissora. Então nós vamos começar. A doutrina espírita não tem hierarquia, não tem chefe, nem subordinados, não tem sacerdotes, nem mestres. Todas as pessoas que integram as fileiras espíritas, na verdade, são aprendizes. Mesmo aqueles que, por estudarem mais ou terem mais experiência na matéria, se propõem a ensinar, como nós aqui da Rádio Meimei, que somos apenas veiculadores das ideias espíritas. Por isso, caros ouvintes, como no meio espírita não se exigem títulos ou formação acadêmica de ninguém, não existem doutores em espiritismo, não existem pessoas com alto grau de conhecimento, existem certas distorções por causa disso, ou falsos entendimentos em relação à doutrina. E tais distorções devem existir, com mais forte razão, fora do centro, ou no meio espírita. Nessa crônica, nós vamos enumerar algumas confusões generalizadas, quer dizer, confusões que existem de uma maneira geral, que coletamos de vários companheiros, de várias outras pessoas, ao longo de nossa vivência na doutrina, e que julgamos oportunas como pontos de reflexão para todos que buscam conhecer o Espiritismo de verdade. Desse modo, caros ouvintes, vamos dizer a vocês o que não é certo. Primeiro item: não é certo confundir Espiritismo com mediunidade. Não é porque a pessoa é médium que ela é espírita. Nem toda atividade mediúnica realizada em qualquer lugar é espírita no sentido estrito da palavra. O espírito não reconhece qualquer atividade mediúnica, nem qualquer médium. Segundo, não é certo aceitar como verdade todas as comunicações recebidas por um médium ou por mais médios, como aquelas que dizem provir de pessoas famosas. Por exemplo, um artista, um atleta, um político, recentemente desencarnados, que mandam mensagens. Essas mensagens saem publicadas pela imprensa, pela televisão, pelas revistas. A emoção quase sempre tolhe o raciocínio. Sem o uso da razão e do bom senso, não é possível distinguir o verdadeiro do falso. Isso não é só no Espiritismo, em qualquer lugar. Terceiro ponto: também não é certo achar que os espíritos sabem tudo, que eles podem nos dizer tudo o que queremos, dar qualquer resposta a qualquer pergunta, só porque são espíritos. Não, os espíritos, meus amigos, são apenas, tão somente, seres humanos desencarnados, como nós. Alguns podem saber mais do que nós.
Outros podem saber tanto quanto nós sabemos, e outros ainda podem saber menos do que nós sabemos, ou muito menos. O espírito pode ser honesto, nem pode ser desonesto. Ele pode ser verdadeiro, como pode ser falso. Quarto ponto. É errado atribuir a obsessão à mediunidade, ou seja, dizer que a pessoa está obsidiada, que ela é um médium. Cuidado, nem sempre. Nem todo obsidiado é médium, no sentido da palavra médium, usada por Kardec. Nem todo obsidiado tem uma tarefa específica no campo da mediunidade. Nem todo obsidiado vai se tornar espírita ou aceitar a tarefa ou a missão da mediunidade. Assim como nem toda mediunidade se manifesta em forma de obsessão, nem sempre. Quinto ponto, o que também não é certo, considerar que todo sofrimento provém de dívidas do passado. Erro comum, mesmo por parte dos espíritas. Há sofrimentos que decorrem da necessidade evolutiva do espírito. Há sofrimentos que provêm de provas que ele mesmo escolheu. Há sofrimentos advindos de compromissos que ele assumiu com pessoas, com coletividade. Ou seja, há uma série de causas que pode explicar o nosso sofrimento nesta vida. Mas sempre tem causa. Sempre tem uma explicação. Ou uma ou outra. Sexto ponto. Outra distorção muito comum é fanatizar-se e viver a cata de médiuns que acenam com soluções mágicas, que exigem dar revelações extraordinárias, poções ou remédios milagrosos, curas espirituais com muita facilidade. Há pessoas que veem no espiritismo um meio de desvendar o passado, prever o futuro, ou então um meio de obter curas miraculosas, ganhar na loteria, por exemplo, conseguir um bom relacionamento amoroso, um casamento, ou uma sociedade de fins lucrativo, ou um caminho para a prosperidade financeira qualquer, distorcendo totalmente a finalidade da doutrina. Sétimo ponto. É errado achar que todo médium deve ser espírita. Só pelo fato da pessoa ser espírita, ela tem assegurado seu futuro espiritual, sua felicidade e sua salvação. Nada disso. A doutrina respeita toda a crença sincera. Ela defende a liberdade religiosa e não pretende arrastar pessoas para suas fileiras, impondo-lhes suas verdades a qualquer preço. Seu papel é contribuir para o esclarecimento e o despertar consciente do homem e das religiões em geral, com vistas à transformação moral da humanidade. Isso só se pode conseguir com respeito e consideração pelos outros. Oitavo ponto. Não é certo usar a prece apenas como ritual ou rotina, que deve ser seguida sempre da mesma forma, orações repetitivas, monótonas, apenas para o cumprimento de um ato solene. A oração não deve ser um ato solene, no sentido humano. A solenidade ou o valor espiritual da prece está no coração de cada um, não está fora de nós. A prece é uma atitude mental consciente e espontânea. É a mais elevada manifestação do ser humano que pode nos ajudar a entrar em sintonia com benfeitores espirituais. A prece é a nossa busca de Deus em nós mesmos, onde vamos encontrar os melhores e mais elevados e mais sinceros sentimentos. Ela não tem duração nem forma determinada. E não precisa necessariamente ser proferida nos moldes tradicionais, com formas ou chavões bastante conhecidos. Nono ponto. O que também não é certo, preocupar-se em revelar as reencarnações das pessoas,
como forma de impressioná-las, de alimentar a vaidade, ou fortalecer seu sentimento de culpa pelo suposto mal praticado, ou mesmo convencê-las sobre a verdade espírita. Muitas vezes, querendo expor o passado de uma pessoa, nós podemos jogá-la num poço de culpa pelo mal que poderia ter praticado no passado. Isso não é cristão. O esquecimento do passado é uma necessidade de todos. Só muito excepcionalmente, num caso de extrema necessidade, algum lance do passado poderia ser revelado espontaneamente, através de uma revelação de um espírito superior. Além do mais, quando acontecem revelações de erros do passado, essas revelações, como já acabamos de dizer, só devem vir se elas não estimular o sentimento de culpa, mas se despertar no indivíduo sua responsabilidade diante das leis divinas. Na história do cristianismo, vemos o terrível efeito da culpa em Judas Iscariotes. Judas se enforcou. Enquanto a responsabilidade pelo erro cometido, vemos em Paulo de Tarso, que não se curvou diante dos próprios erros que cometeu, mas resolveu se redimir, procurando redirecionar sua vida para o cumprimento de uma tarefa junto a Jesus. 10º ponto: os espíritas não devem fazer revelações chocantes a pessoas doentes ou emocionalmente fragilizadas, dizendo, por exemplo, que elas estão sendo assediadas por espíritos maléficos ou trevosos, que elas têm um futuro difícil pela frente. Eu queria forçá-las a frequentar o centro, a desenvolver a mediunidade, ameaçando-as com obsessão ou loucura, caso não a façam. Todas as pessoas, segundo a doutrina espírita, principalmente as mais necessitadas, elas precisam de palavra de reconforto, de esperança, e não de ameaças, como nós podemos ver em algum lugar. 11º ponto: os espíritas não devem fanatizar-se por profecias espetaculosas, apelativas, de grande efeito emocional, principalmente aquelas que costumam prever desastres, calamidades, guerras, terremotos, fim do mundo, apocalipse ou coisas semelhantes. Não devemos nos fanatizar por essas previsões, entre aspas, que na verdade só traz medo, desconforto, dor, sofrimento e atraso mental para as pessoas que estão condicionadas a revelações, a profecias que nunca se realizam. 12º, não se deve confiar cegamente num espírito, num único médium, ou num único espírito, num único expositor ou num único escritor, como fonte infalível da verdade. Kardec enfatiza a necessidade de se confrontar, de analisar, discutir informações, principalmente se recebidas por via mediúnica, quando se trata de novidades. A razão ilumina o caminho da fé, e se ninguém é dono da verdade, nós também não somos. 13º ponto: engana-se quem acha que os obsessores só se afastam do obsidiado por meio de doutrinações, que são feitas em sessões mediúnicas especializadas. Allan Kardec afirma em sua obra que a forma mais eficaz de nos vermos livres da obsessão é melhorando a nossa própria conduta, passando a praticar o bem, conforme nós lemos no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. É só procurar lá, vocês vão encontrar. Em geral, é mais fácil mudar o obsidiado que está encarnado, aquele que está encarnado, do que conseguir alguma coisa do obsessor que está desencarnado e que nós não vemos, não conhecemos. Então,
o esforço maior deve estar voltado para o encarnado, ajudá-lo a se recompor na vida e a vencer as influências negativas que vem sofrendo. 14º ponto. Não é certo considerar os obsessores como espíritos maléficos ou demoníacos. Na verdade, todos podemos desempenhar o papel de obsessores, aqui, nesta vida e na outra vida. Quando perseguimos alguém, quando odiamos alguém, quando queremos fazer o mal a alguém, como torcemos para que esse alguém sofra. Na maioria das vezes, obsessores são espíritos como nós. Aqueles que chamamos obsessores, que estão no mundo espiritual, eles são espíritos como nós. Apenas são adversário obsidiado. E eles geralmente têm motivo para isso. Não têm razão. Eles não têm a razão, mas têm motivo. Por não conseguirem perdoá-los ante o mal que o obsidiado lhes fez no passado. Ou ainda continuam fazendo. Quer dizer, nenhum obsidiado é inocente em relação à obsessão. Sempre há alguma coisa que o prende ao espírito ou aos espíritos que o estão obsidiando. Temos que ter essa noção. Então nós não podemos pensar mal do obsidiado. Temos que ajudá-lo a se recompor, a retomar o outro caminho que possa ajudá-los a se livrar do sentimento do ódio e das ideias de vingança. 15º ponto que devemos considerar como importante: não se recomenda fazer orações decoradas, repetitivas nas sessões mediúnicas. Fazer 3 Pai Nosso, 4 Pai Nosso, fazer a oração de Cáritas 3, 4 vezes. A força da prece está no pensamento, no sentimento das pessoas que a proferem, como Jesus ensinou, está lá no Evangelho, que é tanto mais autêntica quanto mais pessoal for a manifestação. É claro que uma prece decorada, muitas vezes precisa ser decorada, porque a pessoa tem dificuldade, às vezes, de expressar. Mas todo mundo sabe, por exemplo, o Pai Nosso decorado. Quem não sabe? Até uma criança sabe. Só que quando você vai proferir, você vai dizer o Pai Nosso, você tem que estar sentindo o valor, o sentido, a profundidade de cada palavra que você diz. Porque aquilo tem que estar no seu sentimento. Não pode ser apenas uma reza, vamos dizer assim, uma declamação, como se declama uma música, um verso, uma poesia. De preferência, a prece deve ser preferida em silêncio, porque a prece em silêncio é a melhor prece. Você não precisa falar, você apenas sente Deus em seu coração. Não há palavras, aliás, que possa descrever o que é o sentir a presença de Deus. E com as próprias palavras, a pessoa pode evitar o automatismo e meras repetições, onde ela se torna apenas uma repetidora de poesia, de orações decoradas. Nós dissemos aqui 15 pontos, mas na verdade são 30, né? Nós falamos no início. Então hoje nós vamos ficar apenas nos 15 pontos, porque temos mais 15 pontos que nós julgamos que são importantes. É claro que podem existir outros. Você pode perceber outro. Se perceber, caro ouvinte, fale conosco. Nós estamos coletando justamente essas informações, porque isso tudo é importante para o conhecimento da doutrina. Nós não podemos realmente nos conformar com o que já sabemos. Nós temos que saber mais. E saber mais não significa só ler
Às vezes a pessoa percebe, ela deduz pelo seu raciocínio, pela sua inteligência, ou ela é intuída para algo que ainda não foi apresentado, não foi discutido, não é conhecido. Então, nós temos mais 15 pontos. Então, na próxima edição do programa Pense Nisso, próxima edição do programa Pense Nisso, nós vamos comentar os outros 15 pontos que mostram certas confusões que ainda se faz sobre a doutrina espírita e que, na verdade, não são espíritas, ou seja, não demonstram o conhecimento e a verdadeira prática do espiritismo conforme a orientação de Allan Kardec nas suas obras, que são as obras da codificação ou da constituição da doutrina. Então, vocês que estão ouvindo hoje, esse programa de hoje, devem continuar ouvindo os demais. E, se possível, dê um retorno para nós. É importante a gente saber o que você pensou a respeito, se você concordou, se você discordou, se tem algo a acrescentar. Porque o que importa para nós aqui é a verdade. A verdade não tem dono. Nós dissemos, na doutrina não existem mestres. Todos aprendemos e todos ensinamos. Como Jesus fez. Embora Jesus fosse o mestre por excelência, ele passou para os seus comandados, para os seus apóstolos, aquilo que os apóstolos deveriam ensinar. E eles passaram a ensinar aquilo que Jesus lhes passou. Porque eles foram aprendizes e agora estavam sendo mestres. Não é isso mesmo? Então nós agradecemos mais uma vez a sua audiência, agradecemos a sua paciência de nos ouvir. Reveja, esse programa pode ser visto também, ele é gravado, ele fica aí no podcast da emissora. Se você quiser rever esses 15 pontos, pode rever, porque na próxima edição de Pense Nisso, nós continuaremos e ofereceremos os 15 outros pontos que nós encontramos. Agradecemos a sua audiência novamente, e em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, nós desejamos que vocês tenham um dia muito bom, muito especial, e possam dar continuidade à sua audiência, prestigiando o trabalho e o esforço dos nossos companheiros da Rádio Meimei. Até mais, meus amigos. Pense nisso. Sustente sua luz. Fundamentos Espíritas. Olá, amigos. No dia 26 de julho, domingo, nós teremos o 19º Encontro da Família Espírita da USE Intermunicipal de Garça, com o tema O Trabalhador Espírita na Transição Planetária, com equilíbrio e acolhimento. Esperamos por todos vocês no momento em que nós teremos Valci Silva, psicólogo, trabalhador espírita de Tupã, que fará o desenvolvimento do tema. Nós teremos o início às 8h30 da manhã e o encerramento ao meio-dia. E o evento será realizado no Lar Meimei, em Garça. Venha participar conosco de mais este encontro da família espírita, onde nós temos sempre momentos de muito aprendizado, reflexão e principalmente uma grande confraternização. Esperamos por você e por sua família. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.